A terceira temporada de Jujutsu Kaisen acabou de chegar, com uma luta mais insana que a outra. Então já prepara o fôlego, porque esses dois primeiros episódios não vão deixar você nem parar pra respirar. A terceira temporada começa com o Itadori limpando as mãos cheias de sangue. E eu acho que não tinha detergente em casa não, porque ele fica meia hora lavando essa mão. Um filhote de cruz credo tentava dar uma dedada nele, mas o moleque só pula a janela de um prédio de 20 andares como se não fosse nada, enquanto tava sendo caçado pra ser executado pelo Yuta, já que agora a sentença de morte dele foi revogada. A maldição voadora volta, sequestrando Yuji, atravessando um prédio inteiro com a cabeça dele. Mas ela é fatiada no meio do ar e cai no chão igual bosta. E o Itadori tem que segurar na lâmina da espada no último segundo, porque o menino Yuta já tava lá pra fazer picadinho com o cérebro dele. Então a gente corta pro clã Zenin, onde um vagabundo tava feliz que a Maki tava só o pó da rabiola, falando que mulheres como ela que não obedecem os homens tem mais é que se lascar. Por outro lado, a irmã dela, a Mai, era excelente nisso, sem contar que tem os balões mágicos do mesmo tamanho que os da Maki, então pode tomar o lugar dela de boa. Esse corno é o Naoya Zenin, o primo da Maki e da Mai, também o próximo líder do clã Zenin. O moleque entra na sala falando que o pai da Maki é um inútil igual as filhas, e que aquele tal de Jinichi tem um rosto estragado e deveria se inspirar um pouco no Toji. E quase que umas 3 cabeças saem rolando nessa brincadeira aí. Depois disso, um fóssil de 4 olhos entra na sala falando que infelizmente o Naobito faleceu, e agora ele ia ler o testamento que ele deixou pra ler quando aqueles 3 estivessem reunidos. O Naoya foi apontado como o 27º líder do clã Zenin. Ele também ia herdar todas as armas amaldiçoadas na escola Jujutsu e nos cofres secretos do clã. O maluco tá achando que é o Zoro agora pra lutar com 3 espadas. Só que ele ainda ia precisar da permissão do Jinichi ou do Ogi pra usar essas armas. O verdadeiro problema é que se o Satoru Gojo for confirmado como morto, o pacto com o Toji Fushiguro vai ser honrado, e o Megumi vai ser recebido pra se tornar o novo chefe do clã Zenin e herdar todos os bens. Aí o loirinho entra em choque porque não ia sobrar nada pro Betinha, falando que não faz sentido aquele moleque desconhecido virar o líder do clã. A assistente dele fala que o Megumi tá em uma missão pra encontrar o hospedeiro do Sukuna, então o Naoya fala que vai lá matar o Itadori e já aproveita pra dar cabo do Fushiguro também, já que Tóquio tá um verdadeiro caos e ninguém vai achar estranho se eles simplesmente morrerem do nada. Depois disso a gente vê o Itadori todo depressivo em uma escada, falando pro Chozo que o único ferimento dele que não curou foi onde ele tomou um Kokuzen, provavelmente por causa do poder do Sukuna, que tá ficando cada vez mais forte. Perguntou se o Chozo não odeia ele por ter matado seus irmãos, mas o maluco fala que sabe que foi um acidente, e partem pra eliminar o máximo de criaturas espalhadas pela cidade. Então a gente finalmente volta onde a segunda temporada tinha acabado, com o Itadori correndo a milhão daquele bando de chupa-cabra. Ele pula da ponte e um esquilo bizarro tenta capturar ele, mas tomou uma bicuda com os 2 pés no peito pra ficar esperto. O Júpiter de One Piece também aparece pra dar um mordidão no garoto, mas toma uma porrada que quebra aqueles dentes podres que nunca foram escovados na vida, e começa a chover pedacinhos do minhocão. Um ciclope bombado tenta copiar o golpe que o Yuji deu no esquilo, mas o prota desvia e começa a fazer parkour pra escapar do apocalipse de demônios que estavam correndo atrás dele. Mas na verdade era tudo um plano pra atrair todos eles pro mesmo lugar, pra que o Chozo desse um único tiro de sangue que perfurou aquelas aberrações de uma só vez. Uma delas ainda consegue escapar e tenta pegar o Chozo desprevenido, mas o Itadori fala que a janta tá garantida e ainda por cima eles ganharam um estoque de suco de uva infinito, enquanto a pintura da morte admitia que o Yuji realmente melhorou o controle da sua energia amaldiçoada e se tornou um deus da guerra. Do nada o Naoya chega chamando o Megumi de lento porque ele ainda não chegou, e pergunta por que o Itadori tá chamando tanta atenção ao invés de fugir, já que ele foi sentenciado à morte depois de perder a proteção do Gojo, e o Chozo não gosta nem um pouco disso. O loirinho safado fala que ele só quer resolver as coisas com o Megumi e não tá nem aí pra eles, então só vai quebrar as pernas do hospedeiro do Sukuna pra não atrapalhar, e spawnou do lado do Itadori dando uma cotovelada na boca seguido de uma rasteira. O Big Brother já dispara cheio de ódio, mas toma um jutsu 8 trigramas 64 palmas pra ser humilhado. Quase consegue acertar uma potente de direita, mas o Naoya era rápido demais e desviou do ataque dos dois ao mesmo tempo. Disse que eles são melhores do que ele tava esperando, então vai acelerar um pouco o passo pra ver do que eles são capazes. Mas do nada os 3 sentem uma aura sinistra, que era mais pesada até que do Satoru Gojo. Era o Yuta, que ficou surpreso do prota não tá sozinho, e perguntou que cada um deles é do Itadori. O Naoya já levanta os braços, mandando ele ficar tranquilo porque eles estão do mesmo lado. E o Yuji percebe que esse era o tal do Okotsu Yuta, que foi mandado pra executá-lo, um feiticeiro de nível especial igual o Gojo. O Naoya conta que ele é primo da Maki, que foi mandado pra executar o Itadori também, mas agora vai deixar todo o trabalho com o Yuta. O Chozo já queria vazar de lá porque seria impossível eles apostarem em corrida com a loirinha. Os dois irmãos combinam de se encontrar no local combinado, e antes do Yuji pensar em sair correndo, já tava sendo perseguido pelo filho do Flash. O Chozo tava tentando bloquear a rota do Okotsu, mas o Naoya maldito foi lá pra atrapalhar, falando que essa manipulação de sangue dele nem é tão assustadora assim, tirando o sangue perfurante, então não vai ser nenhum problema pra ele. Mas o Chozo pergunta se esse idiota achou mesmo que poderia mexer com seu irmão e sair vivo de lá. Então a gente volta pro presente, que era quando o Itadori já tinha sido completamente encurralado pelo Yuta. O feiticeiro era tão rápido que seus golpes pareciam invisíveis, mas o Yuji conseguia desviar de todos eles no último segundo, até que o maluco usa sua energia amaldiçoada cabulosa pra mandar o prota voando. Ele revela que a energia amaldiçoada dele é maior até que a do Gojo, mas o sensei usa os 6 olhos e praticamente não gasta nenhuma energia pra ativar seus feitiços. Depois da conversa fiada, ele volta a tentar fatiar o Itadori.
Itadori, que tava lembrando do seu Best Ofrendo, falando que quanto melhor é o feiticeiro, mais difícil é ler o fluxo de energia dele. Então não dava pra prever os ataques dele até o último segundo. Mas no caso do Yuta, tava até transbordando de tanta energia, e um único arranhão poderia facilmente destruir todos os órgãos do seu corpo. Mas o Yuji fala que não pode morrer ainda e volta a fazer um parkour pra escapar. Tenta usar uma técnica com uma faca amaldiçoada pra se defender, mas ele nunca nem tinha treinado essa técnica, então é óbvio que ela não ia funcionar contra uma aberração daquela. O Yuta fala que o garoto tá prestando atenção demais na espada, e deu uma joelhada nos ovos dele, que quase condenou as próximas gerações do Itadori. A faca é destruída e ele toma um corte de raspão no quadril, mas consegue quebrar a espada do Yuta no meio e um piscar de olhos, digno de um dos alunos do Satoru Gojo. O Yuji fala que ele só tá com uma leve ferida e agora os dois estão desarmados, então vai ser de igual pra igual. Mas ele já tinha caído no genjutsu do Yuta e tava sendo encoxado pela Shikigami dele. A Riki era tão forte que o prota não conseguia mover um único músculo do lugar, e mesmo com a espada quebrada, o Yuta atravessa o coração do Itadori. Só que lá dentro tava a maldição mais poderosa de todas, louco pra entrar em ação. Enquanto isso, o Minato Namikaze tava dando uma surra no Chozo, acertando socos tão rápidos que não dava nem tempo de respirar, e o manipulador de sangue já tinha sido completamente dominado. Desse jeito era impossível ele parar pra tentar descobrir a técnica do oponente, e foi arremessado com tudo na parede igual um pedaço de bosta mole. O Naoya pergunta o que esse cara é pra ser tão resistente, e o Chozo conta que ele é o irmão mais velho de outros 9 irmãos, mas é lógico que não era isso que o maluco queria saber. Do nada parece que o loirinho desaparece, mas na verdade ele tava copiando a habilidade do Sanji de se mover tão rápido que era impossível de ver. Aos poucos o Chozo tentava se igualar aos movimentos do inimigo, mas tomou uma espadada surpresa no meio do bucho e só não morreu porque tinha ativado o fluxo das escamas vermelhas, focando todo o poder nos músculos dos olhos pra melhorar a visão cinética. Mas o Naoya já tava atacando com movimentos esperando por um contra-ataque. Só que estancar um simples sangramento não deve ser nenhum problema pra um cara que usa manipulação de sangue, né? E pediu pro Chozo não contar pra ninguém que ele tava usando uma arma escondida, senão ia virar piada no grupo do Zap dos feiticeiros. Se bem que o Chozo nem ia voltar vivo pra contar a história. E esses dois eram completamente diferentes um do outro, porque enquanto um ama seus irmãos, o outro odeia do fundo da alma. Do nada o Onichi invoca um tsunami de sangue que pega o Naoya desprevenido, porque não fazia sentido ele tá vivo depois de perder tanto sangue. Mas as pinturas da morte como o Chozo têm a habilidade de converter energia amaldiçoada em sangue, então enquanto tiverem um pingo de energia sobrando, eles não podem morrer de hemorragia. A loirinha tem que desviar de todos os tiros perfurantes pra não virar uma peneira, mas as pernas dele começaram a ficar pesadas porque o Chozo endureceu o sangue que respingou nas roupas dele, falando que agora sim era checkmate. Mas o Naoya fala que não tem tanta certeza assim, porque ele conseguia enxergar movimentos a 24 FPS, como se estivesse vendo tudo em câmera lenta, então podia desviar facilmente daquelas pequenas gotas de sangue mortais, mas não entendeu por que o maluco não tava disparando. E na verdade esse era um ataque especial que o Chozo desenvolveu depois de enfrentar seu próprio feitiço por 150 anos. A supernova dele começou a explodir de todos os lados, fazendo que o Naoya ficasse completamente encurralado e não tivesse pra onde correr. O Chozo tinha feito a loirinha de boneca e tava prestes a acabar de vez com isso, mas o Yuta volta rastejando o corpo do Itadori, dando só uma porrada que deu tela azul nele. Do nada o Naoya começa a soltar suco de morango pela boca sem entender nada, porque o corpo dele tava rejeitando todo o sangue monstruoso do Chozo que se misturou com o dele. O Yuta pergunta se ele queria uma cura com a sua reversão de feitiço, e em troca só pediu pra ele informar sobre a morte do Itadori aos superiores. Do nada o prota começa a ter uma lembrança de quando ele tava nascendo, do vô dele falando pro pai se afastar daquela mulher porque ela é do job, e a verdadeira já tinha morrido. Só que do nada a mãe do Itadori aparece perguntando que besteira é aquela que ele tá falando, e na verdade esse era o Kenjaku que tava controlando a mãe dele. Horas depois o Itadori acorda e não entendeu nada quando o Yuta ficou todo aliviado dele não ter morrido. O maluco conta que uns meses atrás o Sensei Gojo foi pessoalmente até ele pedir pra cuidar do Itadori se alguma coisa acontecer, então ele foi obrigado a fazer todo aquele teatro pra parecer que ele tinha morrido de verdade. Quando o Gojo foi pedir isso, o Yuta já achou que era problema com mulher, já que ele nem conseguia imaginar alguma coisa acontecendo com o Sensei. Mas o Kakashi Hatake pede pra ele cuidar especialmente do Yuji Itadori, porque ele foi sentenciado a ser executado assim como o Yuta. Mas é claro que o povo que mandou ele mandar o Itadori pro inferno não é bobo, então antes de ser contratado como executor, teve que firmar um pacto pra garantir que ia matar o moleque. Por isso teve que matar ele de leve, mas depois usou a reversão de feitiço assim que o coração dele parou pra reviver ele. Mas já é a segunda vez que o Itadori ia fingir a própria morte, então não devem demorar pra descobrir a verdade. Do nada o Megumi aparece pra levar o Yuji de volta pra escola, porque a barreira tá enfraquecida e não tem problema se ninguém vê o rosto dele. Mas o Itadori manda ele parar de fingir que nada aconteceu, porque ele matou muitas pessoas. Só que o Megumi fala que a culpa é de todos eles e pra ele não desistir tão fácil assim, porque eles precisam salvar muitas pessoas pra compensar tudo que eles fizeram. Disse que o Norito Shikamo armou um jogo de execução de feiticeiro chamado Migração e Extinção, e a irmã do Fushiguro também foi envolvida nesse jogo do abate. Então ele pediu por favor pro Itadori emprestar sua força mais uma vez. Basicamente esse jogo do abate era um plano do Kenjaku pra manipular a energia amaldiçoada em escala nacional, forçando a evolução da humanidade com a transfiguração. O Itadori fala pro Yuta que o Sukuna tá planejando alguma coisa pra comer o toba do Megumi, e que provavelmente ele conseguiu tomar o corpo dele em Shibuya, porque forçaram ele a comer 10 dedos de uma vez. Agora ele tá com 15 dedos dentro dele. Ai, que delícia! E pediu pra matar ele sem hesitar, se o Sukuna conseguir tomar o controle de novo.
novo. Então agora era hora de voltar pra escola e entrar em contato com o Tengen pra conseguirem abrir aquele cubo mágico que o Kenjaku prendeu o Gojo. O Megumi fala que a Yuki Tsukumo também tá escondida na escola, porque ela não quer encarar os superiores depois de bolar aquele plano maluco. O problema é que pra encontrar o Tengen-sama, eles precisavam escolher a porta certa entre as 10.000 portas que ele podia estar escondido. O Itadori pergunta o que aconteceu com a Nobara, mas o Megumi nem precisou falar nada pra ele entender que a Mino já tinha ido jogar no Vasco. Do nada o Chozo brota falando que talvez eles consigam dar um jeito nas barreiras de ocultação, e os dois se assustam que ele tava ali o tempo todo. Ele fala que vão fazer a mesma coisa que o Mahito fez quando roubou os dedos do Sukuna das pinturas da morte. Eles vão pra um quarto de cabaré onde encontram a Maki e só o pó da rabiola, junto da Yuki falando que a Maki foi salva por pouco pela reversão de feitiço. O Chozo começa a explicar o plano pra vencer a barreira da ocultação. Disse que no meio do caminho pra tumba da estrela fica o cofre proibido com os instrumentos amaldiçoados da escola Jujutsu, junto dos restos dos irmãos dele. Então ele podia usar isso pra rastrear o que eles querem. Era um ótimo plano, mas ninguém sabia quem era esse Noia. E quando o Itadori disse que era tipo o irmão mais velho dele, o Chozo quase teve um derrame de tanta felicidade. Eles abriam uma porta que o malucão rastreou e estavam indo pra um elevador que levava pra tumba da estrela. Chegaram em uma sala toda branca e o Yuji achou que eles estavam no paraíso, mas na verdade eles estavam sendo rejeitados pela sala. Só que quando estavam indo embora, o Tengen-sama aparece perguntando se eles já vão. Fala que é um prazer conhecer o filho do Zenin, o descendente de Michizane, o feto das pinturas da morte e o hospedeiro do Sukuna. Aí o que se lasque porque não sobra nada pra Betinha. E o episódio acaba. Meu parceiro Jujutsu Kaisen já voltou pegando o fogo, cheio de lutas insanas que não dá nem tempo de piscar direito. Se você gostou e quer que eu continue trazendo esse anime aqui no canal, já comenta Jujutsu Kaisen 3. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 806 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.